sempre ao seu dispor. Trago para vocês agora a avaliação complementar, corrigida e comentada. Serve para você fazer a sua autocorreção e também de subsídio para aqueles que vão fazer a recuperação paralela. A primeira questão dizia o seguinte: uma substância de massa M e calor específico C recebe uma quantidade de calor de 200 cal e sua temperatura se eleva de 10 para 50 graus Celsius. Em relação a esse aquecimento, assinale a alternativa correta. Essa é uma questão meramente teórica. Uma substância de massa e calor específico desconhecido, portanto não interessa, recebe 200 calorias e tem um ΔT de 40 graus Celsius. 200 cal provoca uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Aqui tem várias alternativas, mas o que nós temos que considerar é o seguinte: quando a gente mantém a massa e o calor específico constante, a quantidade de calor é diretamente proporcional à variação da temperatura. Ou seja, diretamente proporcional significa dizer que quando uma aumenta, a outra aumenta, e aumenta na mesma proporção. Se dobrarmos a quantidade de calor, a variação de temperatura vai dobrar de valor. Se reduzirmos a metade, também reduz a metade ali. Nesse caso, a substância quando recebe 400 calorias, vai ter uma variação de temperatura que também é o dobro, 80 graus Celsius. Então, a única alternativa correta era a alternativa A. Dobrou a quantidade de calor, dobra também a variação de temperatura. Número 2. Um bloco de prata de massa desconhecida, inicialmente a uma temperatura de 28 graus Celsius, recebe uma quantidade de calor de 2.822,4 joule e o mesmo é aquecido até 88 graus Celsius. Utilizaram um cal igual a 4,2 joules. Nessas condições, a massa do bloco de prata corresponde a... Aqui estão as 4 alternativas. Vamos calcular. A quantidade de calor foi dada em joules. Nós precisamos utilizar ela em calorias. Por isso, precisamos dividir esse valor por 4,2 e obtemos então que a quantidade de calor é 672 calorias. A massa a gente não tem, o calor específico da prata 0,056 tabelado. A variação de temperatura foi de 60 graus, né? Foi aquecido de 28 até 88. Usando a equação fundamental da calorimetria e substituindo os dados, nós temos essa situação. Primeiro vamos fazer essa multiplicação que está aqui do lado direito. Temos 672 igual a M que multiplica 3,36. Invertendo os lados da igualdade e depois trazendo o 3,36 que está multiplicando, dividindo embaixo do 672. Ficamos com 672 dividido por 3,36, que dá 200 gramas. Então, a resposta correta é a terceira alternativa que nós temos ali. Segunda questão. Vamos ler com calma, que esse enunciado é bem grande. Duas substâncias A e B são colocadas num ambiente termicamente isolado, sendo que a massa da substância A, o seu calor específico e sua temperatura inicial correspondem respectivamente a 150 gramas, 0,4 e 30 graus Celsius. Considerando que a substância B tenha seu valor de massa desconhecido, possui calor específico 0,5 e estava inicialmente a 85 graus Celsius, e ainda que a temperatura de equilíbrio foi de 45 graus Celsius, pergunta é: qual a massa da substância B? As alternativas estão aqui, as 4 alternativas. Para saber qual, a gente tem que resolver. Primeiro vamos à substância A. A massa é 150, calor específico 0,4, temperatura inicial é 30. Na substância B, a massa a gente não conhece, calor específico 0,5, temperatura inicial 85 graus Celsius.
O enunciado informa também que a temperatura de equilíbrio foi 45 graus Celsius. Com isso, a gente consegue calcular a variação de temperatura da substância A, que dá 15, e da substância B, que dá menos 40. Agora, a gente aplica o princípio da igualdade das trocas de calor, substitui os dados na equação fundamental da calorimetria. A gente fica com 150, 0,4 e 15, que são os dados da substância A, o M desconhecido, 0,5, e o menos 40, que são os dados da substância B. Em relação à substância A, a gente pode multiplicar tudo, e aqui, em relação à substância B, a gente multiplica o 0,5 pelo menos 40, e a gente fica com 900 mais M, que multiplica menos 20. Esse menos 20 veio da multiplicação do 0,5 pelo 40. A gente vai deixar do lado esquerdo aqui só os números que acompanham a variável, e o 900 que estava somando passou subtraindo. Agora, para encontrar o valor do M, esse menos 20 que está multiplicando passa a dividir. E a massa então vai dar 45 gramas. Seria a nossa última alternativa ali para ser assinalada. Quarta questão. Um calorímetro cuja capacidade térmica é 18 calorias por grau Celsius contém 500 gramas de água inicialmente a 22 graus Celsius. Em seu interior são colocados dois blocos, sendo que o primeiro é de alumínio, tem massa de 50 gramas e está aquecido a uma temperatura de 11 graus Celsius. O segundo bloco, cujo calor específico é desconhecido, tem massa de 250 gramas e estava inicialmente a uma temperatura de 60 graus Celsius. Sabendo que a temperatura de equilíbrio foi de 32 graus Celsius, podemos afirmar que o calor específico do segundo bloco corresponde a... Eis as alternativas, e para saber, só calculando mesmo. Então, vamos coletar os dados. Temperatura de equilíbrio é 32 graus Celsius, temperatura final de todas as substâncias que vão compor essa troca de calor. O calorímetro precisa ser anotado porque ele não é ideal. A capacidade térmica dele, que já é o produto da sua massa pelo seu calor específico, é 18 calorias por grama. A temperatura inicial dele é a mesma temperatura inicial da água que estava dentro dele, 22 graus Celsius. Assim dá para calcular a sua variação de temperatura, que deu 10 graus Celsius. A água, a massa é 500 gramas, o calor específico é 1, e a variação de temperatura também dá 10 graus Celsius, já que a temperatura inicial é 22 e a final é 32. O bloco 1 tem massa de 50 gramas, o calor específico é 0,22, porque ele é de alumínio, a temperatura inicial é 11, e a variação de temperatura deles então dá 21 graus. Por último, o bloco 2 tem massa de 250 gramas, não se sabe o calor específico, está inicialmente a 60 graus, e como a temperatura de equilíbrio é 32 graus Celsius, a variação de temperatura dele vai dar negativa, vai dar menos 28 graus Celsius. Usando o princípio da igualdade das trocas de calor, substituindo os dados que a gente tem, a gente vai multiplicar o que é possível multiplicar para chegar na segunda linha aqui. Então, esse 180 veio dos 18 vezes o 10, esse 5.000 veio do 500 vezes 1 vezes 10, esse 231 veio do 50 vezes 0,22 vezes 21, e aqui nós ficamos com 250 que multiplica menos 28, menos 7.000 multiplicando o calor específico. Isto tudo igual a zero. Do lado esquerdo da igualdade vai ficar só o número que está acompanhando a variável que a gente quer calcular. Os outros passarão para o outro lado da igualdade. Aqui eles estão somando, vão passar subtraindo. Somando negativamente os números do lado direito e depois passando o menos 7.000 dividindo, nós ficamos com um calor específico igual a 0,773 caloria grau Celsius, que corresponde ali à nossa segunda alternativa.
Quinta e última questão. Um bloco de chumbo com massa 50 gramas e temperatura inicial 70 graus Celsius é colocado juntamente com um bloco de ferro com massa 300 gramas e temperatura 30 graus Celsius dentro de um calorímetro ideal que contém 400 ml de água em seu interior com temperatura de 40 graus Celsius. Após ter atingido a temperatura de equilíbrio, seu valor corresponde a... Aqui estariam as alternativas. Vamos calcular a temperatura de equilíbrio então. Em relação ao chumbo, a gente conhece a massa, conhece o calor específico, conhece a temperatura inicial. A temperatura de equilíbrio a gente quer calcular. Para o ferro, a gente sabe a massa, sabe o calor específico, sabe a temperatura inicial e quer calcular a mesma coisa, que é a temperatura de equilíbrio. A água que está dentro do calorímetro tem 400 gramas, calor específico a gente já conhece, temperatura inicial é 40 e a final é o que a gente quer calcular. Aplicando o princípio da igualdade das trocas de calor e substituindo os dados, a gente vê que dentro do parênteses não é possível fazer nada porque de uma letra não dá para tirar um número. Então primeiro a gente vai multiplicar o que está fora do parênteses. Ficamos aqui com 1,55, que vai multiplicar o TE e vai multiplicar o menos 70. Esse produto aqui deu 33, o 33 multiplica o TE, o 33 multiplica o 30. Esse produto aqui deu 400, que faz a mesma coisa, multiplica o TE e multiplica o menos 40. Aí ficamos com 1,55 TE menos 108,5, mais 33 TE menos 990, mais 400 TE menos 16.000. A gente vai deixar do lado esquerdo os números que estão acompanhados da variável que a gente quer calcular. Os demais que estão subtraindo passarão para o outro lado da igualdade somando. Resolvendo dos dois lados, né, somando as quantidades de TE que a gente tem do lado esquerdo e somando os números do lado direito, a gente fica com 434,5 TE igual a 17.098,5 do lado direito. Para achar a temperatura de equilíbrio, então, basta agora passar o 434,5 dividindo. E a nossa temperatura de equilíbrio dá 39,3 graus Celsius. Bom, aí aqui nós tivemos um problema. Na hora de preparar o gabarito, eu não coloquei a resposta correta aqui. Portanto, todos que fizeram esta equação, quem resolveu e encontrou o 39,3 e resolveu assinalar o 40,3, que é um número mais próximo, está certa essa questão. Mas, por acaso, quem assinalou uma das outras três, em função do equívoco cometido, eu vou considerar essa questão acertada para todos. Ok? Então a resposta seria o 40,3, que é o mais próximo. Porém, todas as respostas serão consideradas como certas. Era isso, gente. Um abraço. Gerson é Gerson.